Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Legislativo, que investiga possíveis irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesan Júnior, se reuniu novamente. Convocado a participar da CPI, o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico foi ouvido pelos parlamentares. Leandro de Lemos prestou esclarecimentos sobre o aluguel do prédio, onde hoje funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizado na Avenida Júlio de Castilhos, no centro da capital. Leandro de Lemos afirmou que o critério para a seleção do imóvel foi o custo-benefício. Conforme Lemos, o contrato de locação foi assinado em junho de 2018, mas só 3 meses depois foi possível fazer a mudança para o local. De acordo com o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o motivo da demora foi a greve dos servidores municipais e problemas com a instalação da rede de internet no prédio. O objetivo era qualificar o atendimento ao cidadão, que antes tinham que ir em 5, 6 prédios da prefeitura, afastados dentro da cidade, para fazer o processo de licenciamento. Na verdade, eu já havia saído da gestão, né, quando, enfim, esses pareceres parecem ter chegado, né, mas numa relação de custo-benefício para o cidadão, sobretudo olhando, né, a cidade voltada para as pessoas, há uma grande vantagem, né, em deixar de pagar 3, 4 aluguéis que estavam se pagando antes e ter um só, né, espaço para o processo de licenciamento. Segundo o presidente da CPI, vereador Roberto Robaina, um parecer do Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira da Prefeitura desaconselhou o aluguel do prédio, pois houve um apontamento de gastos desnecessários de R$ 700 mil anuais no governo. Questionado sobre o caso, Leandro de Lemos disse que não teve acesso ao parecer. Para o vereador Robaina, os esclarecimentos do ex-secretário não foram suficientes. Também convocado para a oitiva, o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, não compareceu à CPI. Conforme o vereador Moisés Barbosa, vice-líder do governo na Câmara Municipal, o titular da pasta considerou que os temas da convocatória não tinham ligação com a secretaria. A motivação disso aqui é o impeachment, porque é o que está escrito no documento. O atual secretário recebe um documento ontem, assinado pelo Robaina aqui, convidando ele para vir aqui falar sobre nepotismo, o impeachment, com o número do pedido de impeachment. Isso aqui é um trabalho sério, né? Infelizmente, nós estamos alertando que é um desperdício de dinheiro, de tempo da população. Como encaminhamento, os vereadores aprovaram uma nova convocação do secretário Eduardo Cidade. Também foi aprovado o pedido de oitiva de Michel Costa. A suspeita é que o empresário mantinha vínculo com uma prestadora de serviços contratada pela prefeitura no mesmo período em que ocupou cargos na Prosempa e na Carris. Que é um empresário que teve muita influência no início do governo, é um empresário que tem um processo de um inquérito policial mostrando que ele esteve envolvido numa organização criminosa que fraudou o DAER em mais de R$500 milhão, e esse empresário, na Prefeitura de Porto Alegre, utilizou a sua influência para defender os seus interesses empresariais. Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram projetos que alteram o regime de previdência dos servidores. As propostas mudam o regramento para pensões e estabelecem novos critérios para aposentadoria por invalidez. Segundo a Prefeitura, a intenção é atualizar as normas que regem o atual sistema, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro do regime próprio. O projeto, que altera as regras para aposentadoria por invalidez, recebeu 16 emendas, mas todas foram rejeitadas. A proposta foi aprovada, com 22 votos favoráveis e 7 contrários. A oposição criticou a matéria e entendeu que o texto vai criar dificuldades para o servidor. Projeto ruim, né? Esse é o problema. Votado sem que a população discuta, sem que os servidores participem. Aqui, por exemplo, toda a questão vinculada com a invalidez, por exemplo, a concessão da invalidez, o governo adotou uma prática que é para tentar impedir. Então, antes, por exemplo, se definia que a cegueira levava à invalidez. Agora é em ambos os olhos. Com paralisia, aqui eles colocaram paralisia irreversível e incapacitante.
e não simplesmente paralisia. Mas, para o governo, os projetos deverão evitar fraudes no sistema. A oposição, o PT, o PSOL, vê no funcionário público o seu cabo eleitoral. Então qualquer coisa que a gente for tentar fazer aqui que tem a ver, eles vão ter o posicionamento de dizer isso. O que está sendo feito aqui é uma reforma que tem que ser feita no país para combater as fraudes. Quem tiver, vamos dizer assim, nesse novo formato aprovado, se sentir lesado, é óbvio que o regramento vai acolher o pedido de aposentadoria, de benefício, etc. Mas o projeto é importante para combater as fraudes. O outro projeto ligado à Previdência dos servidores altera regras quanto ao auxílio-reclusão, auxílio-doença e pensões. A Prefeitura considera que a medida pretende corrigir distorções antigas, bem como adequar a legislação federal. No caso das pensões, o governo quer, por exemplo, diminuir o ônus que causa ao sistema pensões de longa duração para cônjuges muito jovens que, no entender do Executivo, poderiam permanecer, ingressar ou retornar ao mercado de trabalho e obter renda própria. O mesmo vale, segundo o Executivo, para pensões concedidas logo depois de o segurado ingressar no regime previdenciário. Conforme a proposta, para obter o benefício, o tempo mínimo de contribuição é de 18 meses. Os parlamentares também votaram favoráveis à proposta do Executivo que mantém cargos em comissão do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Os funcionários foram contratados para atuar no Programa Integrado Socioambiental do DEMAI, o PISA. O projeto foi encerrado no último ano. Segundo a justificativa do Executivo, com a permanência dos CCs, existe maior flexibilidade na ocupação dos cargos do DEMAI. No início do PISA, existiam 43 vagas. 20 delas já foram extintas. O restante deve ser mantido pelo Executivo. Com isso, libera, desengessa o governo para que ele possa passar essas FG para outros funcionários e não perder esse direito. Com isso, dá mais liberdade para a direção do DEMAI poder compor a sua diretoria e, dessa forma, buscar uma melhor qualidade no serviço da direção do Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre. A matéria gerou debates entre os parlamentares presentes no plenário Otávio Rocha. Conforme o vereador de oposição ao governo, engenheiro Comaceto, a Prefeitura pretende manter cargos de um projeto que acabou, mas não explica onde pretende realocar os funcionários. Esses CCs são e eram vinculados ao programa socioambiental que foi criado lá na administração popular, que fez grandes investimentos na cidade. Hoje não apresentam os mesmos projetos de inovação. Então é um debate sob o ponto de vista da reestruturação administrativa da cidade. Portanto, nós defendemos o DEMAI com um quadro de funcionários reconhecidos e fortalecidos e que tenham um plano de carreira com clareza. Os parlamentares ainda aprovaram outros 2 projetos do Executivo que tramitaram em regime de urgência na Câmara Municipal. Uma das matérias aprovadas cria o Comitê Geral de Avaliação de Metas de Produtividade na Administração Municipal. O grupo será responsável pela criação e análise de metas e gratificações. Conforme o Executivo, a medida visa qualificar os serviços entregues à população, além de padronizar os níveis de cobrança e aprimoramento dos trabalhadores. Ainda na sessão plenária da última quarta-feira, os vereadores aprovaram a proposta que cria um novo plano de pagamento de dívidas referentes às despesas de governos anteriores. Segundo o projeto, o Executivo Municipal fica autorizado a reconhecer dívidas adquiridas até 31 de dezembro de 2016 e realizar pagamentos conforme disponibilidade de caixa. Na sessão plenária de quarta-feira, os parlamentares ainda rejeitaram o projeto de lei do Executivo que previa mudanças no plano de carreira dos procuradores do município. A proposta, entre outros pontos, alterava regras no avanço de salários e incorporação de benefícios da categoria. O representante do Sindicato dos Guardadores de Automóveis solicitou aos parlamentares a criação de um grupo de trabalho para discutir um projeto de lei ligado à categoria. De autoria do Executivo, a proposta tramita na Câmara de Vereadores e proíbe a atividade na capital.
O assunto foi tratado durante o espaço da Tribuna Popular em sessão plenária. Copinaré Acosta destacou a importância da atividade para a segurança dos veículos estacionados nas vias da capital. Desde a década de 70, a profissão é regulamentada no Brasil. Em Porto Alegre, mais de 800 pessoas são registradas junto ao Ministério do Trabalho. Para a Copinaré, é fundamental que a Prefeitura diferencie os que atuam profissionalmente daqueles que agem na ilegalidade. O problema não está no serviço, o problema não está na prestação de serviço de guarda-carro. O problema está em quem está guardando. Então, Porto Alegre, a sociedade da cidade quer que os irregulares que estão extorquindo e estão achacando saiam fora. Diversos vereadores aproveitaram o período de tribuna popular para manifestar apoio à categoria. O vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que a extinção da atividade é inconstitucional. Mas para o vereador professor Vambert, do PROS, os porto-alegrenses não podem mais conviver com a extorsão feita por pessoas que dizem cuidar dos veículos. Favorável ao apelo do sindicato, o vereador José Freitas propôs uma emenda para que os guardadores regularizados não sejam extintos. Pelo projeto, elimina tudo. Então, na verdade, o objetivo é retirar os flanelinhas. Aqueles que causam problema, na verdade, para a sociedade. O flanelinha, que ficam achacando as pessoas. Então, a ideia dessa emenda é para guardar, justamente proteger essa profissão de guardadores de carro. Enviado pela Prefeitura à Câmara em setembro, a proposta que extingue a atividade na capital pode ser votada nos próximos dias. A Associação dos Moradores da Vila Elizabeth Parque, localizada na zona norte de Porto Alegre, completou 62 anos de atividades em 2019. O trabalho da entidade foi destaque nesta quinta-feira, durante o período de comunicações, quando a ANVEP foi homenageada na sessão plenária. A distinção foi proposta pelo vereador Alvani Medina. O parlamentar salientou a integração da entidade com os moradores da região. São várias atividades, quer dizer, faz com que a comunidade ela saia de casa, faz com que a associação, esses 62 anos, seja de suma importância, quer dizer, é uma valorização ao bairro, quer dizer, é uma das maiores da América Latina, mais de 500 associados. Então a gente vê que o trabalho que eles fazem, a importância fundamental para a sociedade é importante. O presidente da Associação dos Moradores da Vila Elizabeth e Parque agradeceu o reconhecimento da Câmara Municipal e enfatizou a gama de atividades que a ANVEP realiza para a comunidade. Diversos grupos, né? O Amor Exigente, que cuida dos dependentes químicos, o AA, os Alcoólicos Anônimos, temos o grupo da terceira idade, que é as senhoras que fazem ginástica lá, temos o futebol da escolinha, grupo de danças de DTG, tudo feito gratuitamente, sem a gente, com nossos poucos recursos que a gente consegue, que são aquelas de doações, a gente consegue desenvolver esse trabalho, né? O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!